Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais um Rede Verdade para você aqui que está sempre acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Vai bater um papo aqui muito bacana hoje com ele que é médico, psiquiatra, Edivaldo Brilhante Filho. E é escritor e lançou recentemente uma obra interessantíssima que a gente vai debater aqui, que é essa aqui que eu estou em mãos aqui, ó. Não sei se alguém consegue colocar aqui, ó. A Classe Médica e a Política da Paraibana. É um livro que traz aqui todos os médicos da Paraíba que chegaram a política, que chegaram a exercer o mandato. Deixa eu colocar aqui, ó. A Classe Médica Paraibana e a Política de Edivaldo Brilhante Filho. É um livro que traz aí todo esse roteiro dos médicos que chegaram aí a ser políticos, exerceram mandatos ou estão exercendo mandatos aqui na Paraíba. Um trabalho, uma pesquisa bacana para a gente conversar com o doutor Edivaldo. Doutor Edivaldo, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, né? Uma satisfação enorme, Luiz, estar aqui no teu programa aqui e também levar informações aí, né? O teu programa é muito informativo e realmente tem uma penetração muito grande na classe política, né? E esse livro... na classe médica. Classe médica também, né? Obrigado, Rony. Primeiro, para registrar o seguinte, eu gosto muito de fazer entrevistas com livros sobre as obras, quando eu as leio antes. Não foi o caso aqui, não consegui ainda ler. Mas só folheando aqui, a gente já tem aqui a capacidade de perceber que é um livro que já nos informa, já nos deixa informado. Antes da gente mergulhar exatamente como é que você teve essa intenção de fazer essa obra e o que é que ela traz efetivamente, eu quero lhe perguntar, como psiquiatra, inclusive, o médico que deixa a sua atividade para poder entrar na política, tem algum diagnóstico aí de saúde mental ou não? Luiz, é o seguinte, ó, veja bem, não é totalmente normal, isso quer dizer, eu vou logo antecipando, né? Quer dizer, porque na verdade a medicina é um sacerdócio, é uma escolha difícil, se bem que muitas pessoas hoje aí, a gente vê aí, inclusive eu até falo isso nas explicações aí do livro aí, na justificativa do livro aí, que hoje em dia tem muito glamour, né, de filhos aí, principalmente da classe média, sim, em querer ser médico. Isso. Mas a labuta é uma dificuldade muito grande, né? Ser médico hoje não é fácil. O estudo e o trabalho, né? Exatamente, porque não é fácil ser médico. A sociedade exige muito do médico, né? Não só da competência, mas até da postura social, da postura política, as suas atitudes, enfim. Então a gente vê que há essa preocupação. Então, nesse aspecto aí, um médico que passa 6 anos na faculdade, depois com mais 3 anos fazendo uma residência médica, lá se vão 9 anos de investimento. Se for numa faculdade, universidade pública, como foi a minha, com muito orgulho, o FPB, Faculdade de Medicina, tudo bem, estamos em casa. Mas se for numa particular, com a mensalidade de R$13 mil durante 6 anos, ultrapassa R$900 mil ao longo de 6 anos. E alguns casos, ele até exerce e é político, ou exerceu muito tempo e vira político. Mas tem alguns casos, a gente já registra alguns casos, daqueles que terminaram medicina, mas nunca nem exerceram, porque a política já tomou nesse sentido, né? Você. Por que você teve a ideia de fazer esse livro? Qual foi o propósito inicial? Você já escreveu outras obras, né? Esse é o quarto. Em outras áreas, assim, com outros temas. Mas essa aqui é a primeira nesse sentido. Por que teve esse propósito de fazer essa obra específica? Esse, na verdade, é o meu segundo livro abordando medicina. O primeiro que eu fiz foi abordando a história de minha especialidade, certo, a psiquiatria. Inclusive, eu fiz a história da psiquiatria na Paraíba. Também um livro único e pioneiro, falando de uma especialidade médica, depois outros colegas vieram e fizeram das suas. A gastroenterologia, a anestesia fez, entendeu? Outras especialidades fizeram. Pois bem, e esse? Então esse é meu quarto livro no total, mas o meu segundo livro, né, falando sobre medicina. Por que você pensou em fazer isso? Eu pensei o seguinte, bom, coincidentemente esse não ia ser o ano que ia ser desse livro, né? Tinha outro plano de lançamento de um livro ainda esse ano, falando sobre as ruas de João Pessoa, enfim. Mas esse ano é um ano político, não é? Então eu juntei as duas classes que a sociedade mais exige, a classe médica e a classe política.
Então, uni os dois. E aí fiquei martelando, porque, na verdade, há mais de 5 anos atrás que eu vinha martelando esse tema, sabe? Porque eu mesmo tive, por 2 vezes, Luiz, eu resisti ao canto da sereia. Você mesmo foi chamado para ser candidato? Foi, inclusive prefeito de Coremas, minha terra natal, entendeu? Mas por 2 vezes eu recusei e tenho recusado sistematicamente. Doutor Edivaldo, a quantidade, fazendo essa pesquisa toda, você conseguiu registrar que, de fato, de forma volumosa, os médicos na Paraíba têm ido para a política? Assim, qual é o número que você traz aqui e esse livro, qual é o recorte que você faz para a gente entender o que é que tem, que lista é essa que tem aqui no livro? Olha, são 280 personagens. Então, 280 médicos na Paraíba, né, que foram políticos. Sim, que se meteram em política. Entendeu? Então, veja bem, 11 senadores, 7 senadores, 11 governadores, 6 prefeitos de João Pessoa, na qual é a única cidade que faça reportagem, 11 vereadores, 86 deputados estaduais, não é? Quer dizer, 12 deputados federais. Então, uma gama... Luiz... Então, a Paraíba teve 11 governadores que foram médicos. Foi, todos. 7 senadores... Médicos. Tudo isso que eu falei, esses números que eu falei aí, redondo, em alguns deles aí, são médicos. São médicos. Eu fiz um percurso, o interessante do meu livro, que ele faz um recorte de 389 anos da história da Paraíba. Certo. Quer dizer, quando eu fui pesquisar e fui me aprofundando em tudo, eu terminei, rapaz, com uma surpresa minha e, de certa forma, até a alegria minha, do primeiro governador da Paraíba foi um holandês, quando aqui a Holanda esteve dominando o estado da Paraíba. Quer dizer, o primeiro governador médico. Médico. O primeiro governador, primeiro dirigente do nosso estado naquela época. O primeiro dos 11 médicos que foram governadores foi um holandês. Holandês. O último foi Clóvis Bezerra, né? Certo. Doutor Clóvis Bezerra, tá? Aquele lá de Bananeira, aquela coisa toda. Mas desses 11 aí, começou com um holandês. Olha aí, como é que alguém vai imaginar aí que o primeiro governador médico da Paraíba era um holandês? Quer dizer, então houve esse percurso todo aí, 389 anos, que é um recorte muito bom, né? Sim. Até os dias atuais. Você vê que começa em 1635 até 2024. Entre os senadores, eu estava folheando rápido aqui, encontrei já o ex-senador Vital do Rego Filho, né? Vital do Rego Filho, inclusive, é médico e também advogado também, né? Formado em Direito também, e foi político, enfim, e tal, e exerceu, foi deputado estadual, deputado federal, e depois senador da República, renunciou para ser ministro do Tribunal de Contas, do TCU, onde hoje lá está, e de maneira muito, muito inteligente, porque é um cargo vitalício, não precisa disputar mais nada, né? Até os seus 75 anos, garantir tudo. E era um dos poucos, Luiz, vale observar, era um dos poucos que atuava como político e atuava como médico. Atendia lá em Campina Grande. Ainda mantendo. Mantinha, porque muitos poucos abandonam por completo a política. Mas ele, historicamente, ele mantinha atendimento nos dois. Mas tinha uns que por sinal, não exerce. O senhor lembra quem foi o primeiro senador da lista desses 7 senadores que foram médicos e políticos aqui na Paraíba? Olha, senador é o seguinte, isso foi ainda no século retrasado, não é nem século passado. Nós temos o Cordeiro Júnior, que inclusive era também senador e tudo, que tiveram participação, inclusive, no primeiro triunvirato, que quando saiu do Império para a República. Inclusive, que naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época os médicos eram importantes. Os médicos participavam da sociedade, eram respeitados. A gente vê que até os anos 20, 30 e 40 também, os médicos sempre faziam parte da elite. Não só a elite econômica, né, e financeira, mas a elite intelectual. Aí, doutor Edivaldo, eu quero exatamente perguntar. Essa também é uma prática de Brasil, né? Nós, de Brasil, do ponto de vista de outros estados também terem a participação do profissional médico na política, também era algo muito registrado nesse sentido. Aliás, temos atualmente o vice-presidente da República, o médico Geraldo Alckmin, né? Nesse sentido. Aqui na Paraíba, você entende que ser médico dar um passo a mais, de fato, para aquele candidato nas eleições? Se percebe isso, assim, os nomes médicos se colocaram nas disputas eleitorais, eles têm mais chances
inclusive, de serem eleitos nas suas disputas? Quando se fala, Luiz, de política local, né, municipal, sim. A chance é muito grande. Você vê que em cada cidade pequena, na nossa cidade mesmo... Serviço direto ao povo. Na nossa cidade, lá em Corema, lá, 2 prefeitos foram 2 médicos, por sinal, coincidentemente, irmãos. Quer dizer, então é muito mais próximo. Quando se parte com a eleição para deputado federal, até mesmo deputado estadual, já tem dificuldade. Já são poucos. Já houve legislatura aí que não houve nenhum deputado. Por exemplo, outra coisa que eu também na pesquisa fiquei muito triste, Luiz, foi que em 86, 87, para os deputados que foram eleitos para a Assembleia Nacional Constituinte, nenhum médico, 0. Ou seja, a parte médica paraibana não teve voz. Não teve. Não. Aliás, o único, para ser correto com a coisa, com a história, o único médico que participou da Constituinte foi o Marcondes Gadelha, na qualidade de médico e na qualidade de senador. Porém, ele estava na segunda parte do mandato. Como senador são 8 anos, ele já tinha cumprido 4 e estava no quadriênio final. E Marcondes entrou como constituinte, médico constituinte de 87, que terminou com a Constituição de 88, no dia 5 de outubro de 88. E aí Marcondes entrou, mas não foi eleito como senador constituinte. E então, dos 12 deputados federais constituintes, a Paraíba não mandou nenhum médico. Agora, esse livro aqui traz um recorte e uma lista dos governadores médicos da Paraíba, dos senadores médicos da Paraíba, deputados federais e estaduais, todos que foram médicos e pegaram uma cadeira, seja na Câmara Federal, na bancada federal paraibana, seja na Assembleia Legislativa da Paraíba. E prefeitos e vereadores? Você conseguiu dos 223, é uma lista muito grande. Foi. Aí você ficou só com João Pessoa, é isso? Foi. A pergunta que todo mundo está fazendo essa pergunta, né? Que na verdade são 223 municípios. Então, nesse momento, né, eu não tinha condições, eu não me encontrei em condições de me reportar aos 223 municípios. Porém, escolhi a capital, João Pessoa, a cidade mais importante, 836 mil habitantes, a nossa capital. Eu moro aqui, inclusive, Luiz, e recebi o título de cidadão pessoense, entendeu? Estou aqui há 50 anos, 51 anos completei recentemente, então era um prêmio, né? Era um presente que eu tinha dado a João Pessoa e incluí João Pessoa. Aí em João Pessoa eu falei de todos os prefeitos de João Pessoa, todos os presidentes da Câmara Municipal de João Pessoa e todos os vereadores. Foram muitos também? Não, muito pouco, para você ter uma ideia. O último prefeito de João Pessoa médico foi o doutor Antônio Carneiro Arnaud, que por sinal estava junto comigo no lançamento, quarta-feira passada, lá no Meg Shop, estava lá, vivo ainda, né? 92 anos, o doutor Carneiro Arnaud, e estava vivo. Mas isso foi quando Carneiro Arnaud foi eleito. 15 de novembro de 1985. Lá se vão muitos anos. O vice-prefeito Reginaldo Tavares, doutor Reginaldo Tavares e Manuel Júnior. E Manuel Júnior, como vice-prefeito. Mais recente. Mais recente. Mas aí, inclusive, Luiz, quando eu estava lá na quarta-feira, lançando o livro exatamente naquele mesmo horário ali, estava tomando posse como prefeito de João Pessoa, um médico. Isso, ele esteve comigo ontem, o Nominando Diniz, doutor Nominando Diniz, cardiologista. Cardiologista, que está exercendo, até se isso voltar da França, né? O cargo de prefeito de João Pessoa, entendeu? Inclusive, ele já tinha me dito, não me disse ontem, mas já tinha me revelado que a vivência dele como médico já o ajudou no próprio Tribunal de Contas do Estado a analisar contas de gestões de Secretaria de Saúde, porque ele entendia ali um pouco da realidade e sabia que a leitura fria dos números não era bem aquilo que é a realidade do médico. Às vezes o próprio médico precisa ter a iniciativa de garantir um equipamento, um medicamento e um remédio, e ele, por causa da questão médica, ele conseguiu julgar contas com a vivência de médico. É exatamente essa justificativa que Vitalzinho sempre diz, né? Tanto é que quando o assunto é médico lá no TCU, né? Repassam para ele, né? Inclusive foi durante a Covid e aquela coisa toda, ele como médico, né? Então ele entendia muito rápido, né? A compra de vacinas, as quantidades e tudo, ele processava essas informações muito rápido e ele faz esse mesmo papel de nominando lá na esfera federal, no Tribunal de Contas da União. Bom, eu quero lhe perguntar se esses médicos todos que ou deixaram a medicina para ir para a política ou foram para a política mesmo exercendo, se eles desempenharam, se chegou a isso, a ter bons
boas representações, boas representatividades, bons mandatos no exercício. Ou seja, se o médico consegue efetivamente ser um bom político aqui. Mas vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta conversando aqui, um minutinho só, a gente volta conversando aqui com o doutor Edivaldo Brilhante sobre a classe médica paraibana e a política, um minutinho só.